ministrar sobre o vaso de alabastro. Diga vaso de alabastro. Vaso de alabastro. Vaso de alabastro. Alabastro já podemos. Sim. Vaso de alabastro é o termo. Nós vamos trabalhar no Evangelho de Marcos, capítulo 14, de 1 a 9. Mas esse texto está no Evangelho. Está em Marcos 14, de 1 a 9, que é o que nós vamos trabalhar. Mas ele também está em Mateus 26, está em Lucas 22 e está em João 12. Então, algumas coisas que eu vou falar, você vai ver que não está no texto de Marcos, mas está em um dos evangelhos. Eu vou usar muito o de João também, tá? João 12. Então, vamos primeiro conversar um pouquinho sobre o que é isso. Vaso é um vaso, tá? Esse vaso que era feito de alabastro é uma espécie de cerâmica. Ela é mais fina e mais delicada do que o mármore. E ela tem a cor translúcida. Ora você olha para ela assim como ela é translúcida, uma hora assim ela é branca, uma hora ela é rosa, uma hora ela é verde, e assim ela vai mudando de cor. E é muito bonita. E tem hoje, se você quiser entrar no Google aí, ou no chat GPT, e você vai ver um vaso de alabastro nos dias de hoje. Mas o importante não é o vaso de alabastro, é o que tinha dentro do vaso, é a essência. E o que tinha dentro do vaso, pastor Roberto, era nardo puro. E o nardo ele só existia na Índia, lá na cordilheira do Himalaia, onde fica o Monte Everest, e também em Nepal. A Índia você conhece, né? A Índia faz até parte do BRICS. BRICS, B de Brasil, R de Rússia e de Índia. BRICS. Então a Índia é um país grande, né? Você sabe disso. Mas Nepal é um país pequeno, também são dois países. E lá que era um arbustro, uma árvore, raiz dessa árvore, que se moía para dar o nardo puro. E tanto a Índia como o Nepal, que são vizinhos, ficavam a cerca de 5.000 quilômetros de Israel e Jerusalém. Daí, desse nardo ser caríssimo e raríssimo pela distância. Nós não estamos falando hoje, 5.000 quilômetros até hoje é longe. Mas hoje nós temos os aviões que voam a 900 por hora, então cerca de 6 horas talvez um avião chegue até a Índia. Mas naquele tempo, imagine aí, o transporte era a pé, camelo, né, jumenta, por aí vai. Então, para trazer esse nardo era muito difícil. E esse nardo, ele era usado em 3 ocasiões. Diga, 3 ocasiões. A primeira, que é que nós vamos começar já falando, é no casamento. Quando a mocinha, ela entrava nessa questão de moça, começava na menstruação, ela começava a juntar esse nardo, gota a gota, porque ele era muito caro. Daqui a pouco nós vamos ver, mas ele custava 300 denários. Um denário correspondia a uma diária de um trabalhador. Vamos colocar uma diária bem barata hoje de um trabalhador. Chute aí um valor. 100 está muito caro, vamos botar 60. Não está barato 60, uma diária? Então 300 denários é 300 vezes 60. Para ficar fácil eu vou lhe ensinar matemática, eu já fui professor de matemática, entre outras coisas. Então quando você multiplica 100 por 60, aprenda aqui comigo hoje fazer conta. Com zero e com você. 1 vezes 6. 1 vezes 6. 60 tem um zero. Você deixa o zero. E 100 tem quanto zero? 60 com mais 2 zeros dá quanto? 6.000. Então, se 6.000 era 100 denário, mais vezes 3, 18.000, se eu considerar a jornada de um dia de trabalho,
a R$60. Aí você coloca, se for mais caro, é maior o valor. Então imagine o valor desse nardo, a preciosidade, a pureza deste conteúdo. E aí nós vamos começar a ministrar. Outra coisa interessante, antes de nós irmos para o texto, de Marcos 14, de 1 a 9, é que quem quebra o vaso de alabastro, daqui a pouco nós vamos ver, é Maria. Diga Maria. Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Morava em Betânia. Maria Betânia. Mas não é essa Maria Betânia que canta, não. Ok. E aí, a Maria, natural de Betânia, Betânia ficava a cerca de 7 a 9 quilômetros de Jerusalém, povoado. E aí, ela aparece apenas 3 vezes na Bíblia. E todas as 3 vezes, ela aparece adorando a Deus. Diga amém. A primeira vez que ela aparece, não necessariamente na ordem, é Lucas 10. É quando ela está aprendendo com Jesus. Jesus chega na casa dela, ela se joga aos pés de Jesus e começa a aprender. Aquela passagem bem conhecida, que Marta reclama, diz, Senhor, não se importa que ela fique aí aos teus pés adorando, enquanto eu estou me matando aqui para fazer o alimento. Aí o que Jesus responde para Marta, 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 estou ansiosa por muitas coisas, apenas uma é a principal e a mais importante. E Maria escolheu a melhor, e o que ela escolheu não vai ser tirado. Diga amém. Essa é a primeira vez. Outra vez ela aparece em João 11, quando morre Lázaro. Quando morre Lázaro, Maria se quebra, se joga aos pés de Jesus e diz, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E você conhece a história que ele ressuscita, mas é só para mostrar. E a outra vez é agora, nessa que nós vamos ministrar. É em Marcos 14, de 1 a 9, Lucas 22, Mateus 26 e também João 12. Então agora, sem mais delongas, vamos começar a ministrar sobre o vaso de alabastro. Você já entendeu, já sabe o que é o vaso de alabastro? Diga amém. Ok, então vamos lá, ler versículo por versículo. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 1 apenas. 2 dias depois, seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus, a traição para matá-lo. Isso é só um, né? Só um, Ivan? Tá. Então, o que a Bíblia diz? Qual é o contexto? Muito bom de fazer o contexto. Daqui a 2 dias seria celebrada a Páscoa. Você sabe que a Páscoa era a festa mais importante. Tinha 3 festas bíblicas que era obrigatório ao judeu ir para Jerusalém. Quais são elas? A Páscoa, que nós vamos falar aqui um pouquinho, a Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. 3 festas que a presença era a ordem de Deus. Você tem que parar tudo que você está fazendo aí e você tem que peregrinar para Jerusalém. Na época da Páscoa, que era mais importante, porque a Páscoa simbolizava a libertação do povo de Deus do Egito. O povo era escravo e Deus, operando sinais, maravilhas e prodígios, liberta o povo do Egito, e ele ordenou, todo ano, no mês de Abib, que é abril nosso, vocês devem celebrar a Páscoa. Páscoa simbolizava libertação. E aí, quando era nesse período dessas 3 festas, mas principalmente da Páscoa, o povo de Israel ia todo para Jerusalém. Então, se ia todas as tribos para Jerusalém, ou pelo menos os tementes, é razoável dizer que Jerusalém ficava super lotada. Ela ficava tão lotada que nesse tempo tinha 2 reis que comandavam, o Herodes Antipas, que governava a Galileia, e tinha outro que governava em Antioquia. E aí ele saiu de lá das suas cidades e colocar o seu governo, o seu reinado em Jerusalém. Até hoje isso é muito feito. Diante de uma situação caótica, uma situação de crise, o presidente, ou mesmo o governador,
pode levar, o governador leva o palácio, né? Leva o palácio para aquela cidade que está num caos muito forte. Por quê? Porque ele estando lá, as coisas acontecem mais rápido, né? Então, os governadores temendo, porque existia muito conflito de interesse, guerras, aí os governadores iam para Jerusalém, levavam uma escolta bem grande, bem armada, para garantir a proteção do povo. Então, porque 2 dias era Páscoa, mas enquanto o povo estava indo, peregrinando para Jerusalém, Jesus estava em Betânia, na casa de Lázaro, de Marta e Maria. Mas aí a Bíblia diz, não, vamos fazer versículo 2. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja muito tumulto entre o povo. Então, os principais escribas e sacerdotes estavam tramando prender Jesus e depois matá-lo. Mas, preste bem atenção, se liga aqui, em João 12, eu disse que esse texto também está em João 12. Em João 12, Jesus mesmo diz que é hora dele se entregar, porque João 12 acontece uma coisa bem interessante. Os gregos, Jesus veio para os judeus, né? João 1, 11 e 12, ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos aqueles que receberam, a saber os que creram. Deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus, a saber os que creram no seu nome. Então, ele veio para os judeus, Jesus veio para os judeus. Mas aí, os gregos pediram para Filipe, que queria falar com Jesus. Quando Jesus recebe os gregos, Jesus entendeu que já era chegada a hora. Aí ele diz, olha, já está chegando a hora de eu me entregar. Então aprenda uma coisa, mesmo que o homem trame alguma coisa, o que vale é a agenda do céu. Deus não está atrasado nem adiantado, ele está no tempo certo, e no tempo de Deus ele fez perfeita e formosas todas as coisas. O homem pode até achar que está no controle, mas quem está no controle da sua vida, da minha vida, da nossa vida, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Diga amém, aplauda o Senhor, se você crê nisso. Então ele diz em João 12, quando os gregos vêm conversar com ele, ele diz, chegou a hora de eu me entregar, porque ele sabia que o plano dele era morrer por todos. Ele veio para os judeus, mas ele ia morrer por todos. Ele diz, então chegou a hora de eu me entregar. Então eles acharam que prenderam, que mataram. Não foi eles que mataram Jesus. Foi Jesus que se sacrificou. Ele se entregou por mim e por você. Jesus Cristo é o sacrifício perfeito e substitutivo. Isso chamamos em teologia de sacrifício vicário. Mas vamos lá, o 3. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Então vamos ver 2 coisas aí. A Bíblia diz que ela estava na casa de Simão. Diga Simão. Simão significa aquele que presta atenção, tá? Estava na casa de Simão, o leproso. Aí eu lhe pergunto para você hoje, nesta noite de festa, de bodas, de alabastro. Esse homem ainda era leproso, sim ou não? O que você acha? Chute aí. Simão o leproso, ele era leproso ou não era? Ele era leproso ou não? Não era leproso. Presta atenção uma coisa, aprenda aqui. Quando a pessoa era leprosa, você já viu aquela história dos 10 leprosos lá em Reis, que os leprosos estão fora da cidade? O leproso não podia ficar junto com as pessoas. Por quê? Porque a lepra, naquele tempo, ela transmitia. Ela era contagiosa. Hoje a lepra, se você é detectado com lepra, né, causada pelo bacilo de Hansen, mas se você for detectado e tomar o primeiro comprimido, ela estanca. Mas naquele tempo já tinha esse comprimido? Não. Então a lepra era contagiosa, então tinha que se afastar. Aqui mesmo em Manaus, tem 2 leprosários conhecidos. Quem sabe os 2? Colônia Antônio Aleixo e Paricatuba. Então,
as pessoas ficavam lá, os leprosos, porque não podia se misturar com as pessoas. Então, como é que eu sou leproso, Simão leproso, e eu convido as pessoas para ir na minha casa? Se eu ser leproso e se a lepra pega e é contagiosa, você ia na minha casa, sim ou não? Não. Então, aprenda uma coisa. Este homem não está na Bíblia, tá? Mas é muito provável que Jesus o curou. É muito provável que ele tinha lepra, porque era Simão leproso. Não está na Bíblia, estou conjecturando. Jesus o curou, e é provável, já que ele é o dono da casa, talvez ele seja ou o esposo de Marta, ou até o pai deles três. Eu não estou afirmando, eu estou dizendo que é uma possibilidade. Porque a Bíblia só diz que é Simão leproso, mas nós vamos aprender outra coisa. Como o ser humano gosta de rotular as pessoas. Se ele já foi curado, que você concorda comigo e é verdade, já foi curado. Por que as pessoas ainda chamam de Simão o leproso? Porque as pessoas gostam de machucar as pessoas. Então vamos aprender com a Bíblia. Se a pessoa tem uma debilidade, se a pessoa tem uma dificuldade, mas se ela foi curada, ou se até ela está lutando para vencer aquela situação, chame a existência, pare, não coloque rótulo nas pessoas. Você pode dizer amém? Mas aí era uma festa, era uma celebração, era uma comilança. E quando Jesus ia, ele levava logo 12 discípulos. Então estava nessa festa Simão o leproso, que era o dono da casa, estava os três irmãos, Lázaro, Maria e Marta, e Jesus e os 12 discípulos. Quando Jesus está sentado à mesa para comer, Maria entra com o vaso de alabastro, que você já ensinei que é uma espécie de mármore, uma pedra cheia de nardo puro. A Bíblia diz, não sei se é aí ou em João, que tinha 1 libra, diga 1 libra. Diga 1 libra. 1 litro corresponde a 2,2 de libras. Então, se 1 litro corresponde a 2,2 de libra, se tinha 1 libra, era mais ou menos 450 ml, ou quilo, de nardo puro. E ela vai e quebra o vaso. Por que ela quebrou? E não só abriu, já que era tão caro, e colocou umas gotas, ou colocou um pouco. Não, porque ela queria fazer um sacrifício que ficasse na história. Ela queria marcar aquela história para depois de, muitos anos depois, a gente já está falando de Maria. O que ela fez? Ela fez um sacrifício, ela fez uma oferta sacrificial, ela fez o que ela podia, ela vai e quebra aquele vaso caríssimo de nardo puro, como já falei, de 300, Judas que avaliou, tá? De 300 denários, e aí ela quebra e unge a Jesus Cristo na cabeça. Agora, se eu pego mais ou menos 450 ml de um líquido e derramo na sua cabeça, é razoável que ele vai escorrer até o pé? Sim ou não? Sim ou não, gente? Em João 12, sabe o que diz? Que Maria, prontamente, ela quebra o vaso, derrama o nardo puro em Jesus Cristo, e ela pega, solta os cabelos e começa a enxugar os pés de Jesus. Se eu falar isso na cultura brasileira, o que significa lavar os pés ou secar com os cabelos? Quase que nada, né? Ou talvez um gesto de humildade. Mas na cultura hebraica, aprenda mais essa. Na cultura hebraica, a mulher não podia soltar os cabelos publicamente. Mas quando você está frente a frente com Cristo, quando você está adorando a Deus Todo-Poderoso, você não se importa com as outras pessoas, diga amém. É só você e Deus.
Então ela pega, solta os cabelos, começa a enxugar os seus pés, e aí ela é recriminada, ela é discriminada. Vamos avançar, mais um. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que este desperdício de perfume? Lê mais um. Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres, e murmuravam contra ela. Quem vai murmurar, quem vai reclamar, quem fica indignado, são os próprios discípulos. Olha que coisa interessante. Ela fazendo uma oferta de sacrifício para Deus, Jesus é Deus. E aí eles ficaram indignados. E olha, aprenda mais uma coisa. Para Deus, todo mundo se importa se você faz um sacrifício, faz uma oferta. Mas eles disseram, olha, por que não se vendeu por mais de 300... Isso aí quem fala é Judas, tá? Em João 12 é Judas. Judas Iscariote. E João ainda disse porque ele era ladrão. Ele não estava querendo fazer uma filantropia, não. Ele não estava preocupado em distribuir cestas básicas, não. Ele estava preocupado em meter a mão, porque ele era ladrão. Assim que diz João 12. Ok. E aí ele diz, por que não se vendia isso por mais de 300 denários e se dava aos pobres? Então aprenda mais uma coisa. Para Deus, todo mundo reclama. Se você der uma oferta muito alta para a igreja, para o Senhor, vão reclamar, talvez seus parentes, aí no caso os discípulos, mas para os pobres, você pode dar. Então, não é o valor da oferta, é para quem você está dando. Se for para Deus, sempre vai ter uma oposição, sempre vai ter alguém murmurando, alguém ficando indignado, para que esse desperdício? Vamos avançar mais. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês estão se incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo. Então Jesus que interviu em favor de Maria. Por que vocês estão tão incomodados? Deixa. Ela praticou uma boa ação. Daqui a pouco ele diz mais. Vamos mais um, que ela vai dizer outra coisa. Porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem, podem fazer-lhe o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Então Jesus disse, olha, defendeu a tese dele, os pobres vocês sempre terão. Você conhece alguma família que necessita de alguma coisa? Sim ou não? Conhece. Se você quiser fazer o bem para a família, faça. Agora Jesus estava presente, vivo, entre nós. Então disse, deixa ela em paz, porque ela praticou uma boa ação, porque os pobres vocês sempre vão ter convosco. Quando vocês quiserem fazer uma oferta, quiser abençoar alguém, isso não está errado, não pode fazer. Mas a mim, Jesus, vocês nem sempre estarão comigo, porque daqui a 2 dias ele já ia morrer. Vamos avançar mais. Ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Olha que palavra tremenda. Maria profetizou que Jesus Cristo já ia morrer. E ela ungiu o corpo. Esse nardo era usado em 3 ocasiões, para a unção de reis, unção de sacerdote e para casamentos, e também quando a pessoa morria. Era costume, quando um judeu morria, você pegava o judeu não, muçulmano de forma geral, você lavava o corpo e passava perfumes. Agora daqui a pouco eu vou comentar mais um pouco sobre isso. Então ela profetizou que daqui a 2 dias Jesus já ia morrer. E que hora Jesus morreu? 3 horas de sexta-feira. Às 18 horas começaria o Shabat. No Shabat ninguém pode fazer nada. Então 3 horas da tarde Jesus morreu. E quem fez o trabalho, você sabe que foi José de Arimateia. José natural de Arimateia. Pediu o corpo de Jesus Cristo. Deram, ele tinha um túmulo lá,
e colocaram ele no túmulo. Agora, em 3 horas, para tirar da cruz, para lavar o corpo, para ungir, para comprar linhos, porque tinha que ser todo enrolado. Tem todo o ritual. Se você quiser ver, você vai lá no YouTube, que ficaram zangados quando o Bin Laden, os Estados Unidos foi lá e matou o Bin Laden, você conhece a história? E aí jogaram no mar o Bin Laden. Muçulmanos ficaram mordidos porque não praticaram o ritual de pegar o corpo do Bin Laden. Não importa se o cara é bandido ou não, mas tinha que lavar, passar os negócios lá que é um ritual. Então, 3 horas da tarde, Jesus ainda está na cruz, morreu. 3 horas, tira o corpo da cruz. 3 horas, compra o linho, passa os perfumes, coloca ele para enterrar. Isso tudo antes de 6 horas, porque 6 horas no Shabat não se podia fazer absolutamente nada. Então, fizeram, certamente eu posso afirmar, que fizeram mal feito. Tanto é que aquelas mulheres que sempre andavam com Jesus, vou citar o nome de 4 aqui, era Joana, era Maria Madalena, Joana, era Salomé, falhou, só deu 3, mas são 4. Sempre andava com Jesus e sustentava o ministério de Jesus. Quando ela foi no outro dia bem cedo, ela foi bem cedo no domingo. Quando chegaram lá no túmulo, você conhece a história, o túmulo estava vazio. E o anjo disse: ei, o que é que vocês estão fazendo aqui, procurando aqui aquele que está vivo, aquele que ressuscitou? E aí, elas chegaram atrasadas, porque Jesus já tinha. Então, aprenda uma coisa, tem coisas, diga, tem coisas que se temos que fazer logo. Porque se você esperar, continue. Pode ser tarde demais. Então, essas irmãs que bancavam o ministério de Jesus Cristo, tá? Patrocinavam, mas na unção não deu tempo. Observe que elas ficavam olhando. Elas ficaram olhando Jesus ser retirado da cruz. Ficaram olhando onde ele ia ser enterrado. Enterrado não, que ele é colocado numa gruta de rocha. E aí no outro dia, domingo, que podia, porque sábado não podia, ela corre para lá para fazer o serviço, para refazer o que estava errado. Quando chega lá não dá mais tempo. Então tem coisa, irmão, se você tem que fazer, faça agora. Se você tem que dizer para sua mulher que ama, diga agora. Se você tiver que dizer para os seus filhos que você ama, diga agora. Se você quiser pedir perdão, peça agora. Porque pode ser tarde demais. Tem um caso bem na Bíblia, bem interessante, que é o do rei Davi. Ele teve uma desavença com Absalão. E por 11 anos, ele não fala nada para Absalão. Ficou tipo de mal. Quando Absalão morre, aí ele diz: ai, meu filho Absalão. Ai, Absalão, meu filho. Como eu queria dar minha vida em teu lugar. Meu irmão, Absalão ia escutar? Não. Então depois que morre, ninguém escuta mais nada, ninguém recebe flores, ninguém... Pode colocar? Pode, por respeito. Mas ela não vai cheirar mais nenhuma rosa não, irmão. Dê em vida. Dê quando você está com a pessoa. Diga que ama, diga que você quer bem, diga que a pessoa é importante. Diga que é muito bom conviver 46 anos de casado, companheiro de jugo. E aí, quem fez isso? Maria. E Jesus diz: olha, Maria me ungiu para a morte, me preparou para a morte. Quem fez mal feito, quando quem tentou fazer não deu mais tempo, Maria foi lá e ungiu Jesus Cristo, da cabeça aos pés, com um nardo puro, valioso. Posso ouvir amém? Vamos lá, mais um. Qual é o que está? 9. 9, já é o último. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. Olha o que Jesus diz para todos nós, para nossa edificação e para Maria. Em verdade, eu vos digo que onde for contado essa história... Hoje eu estou contando a história? Estou ou não estou? Onde for contada essa história,
vai ser contada para a memória de Maria. Ela fez o que pôde, ela fez um sacrifício, ela deu, talvez ali estava aguardando, estou conjecturando, talvez ela esteja aguardando para o casamento, mas ela viu que Jesus Cristo era mais importante, que Jesus Cristo era tudo para ela, e ela talvez agradecida, porque também está em João 12, no João 11, Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, então ela talvez esteja muito feliz, como eu conjecturei, talvez ele curou esse leproso, que eu não sei quem é, esse irmão leproso, e ele talvez curou da lepra, e também ressuscitou Lázaro, e aí ela super agradecida, ela diz, é agora, o momento é agora, o momento é esse, eu vou fazer uma oferta sacrificial, e ela fez. E você está fazendo o que você pode? Você está fazendo uma oferta sacrificial para Cristo? Vou contar um testemunho para acabar. Vou contar 2 testemunhos. Vai ficar na história do YouTube. O primeiro, diga no tempo do BEA. Você sabe o que é BEA? Banco do Estado do Amazonas. Eu era correntista do BEA. Já faz muito tempo que o BEA existiu? Faz. O apóstolo René disse assim, projeto Esdras. Está na construção da igreja. Essa igreja bonitona, nós ajudamos a construir. E aí eu peguei e fiz uma oferta de sacrifício, imitando Maria. Eu peguei e dei 10 cheques de R$100 daquele tempo, no BEA. Para você ter uma ideia. 10 cheques compensados, um após outro. E aí eu fiz a minha oferta. Nós já fizemos várias ofertas de sacrifício, tá? O máximo que a gente já fez, eu acho que foi uma que a Cleide fez de R$4.000. Mas eu vou falar mais uma, da pastora Cleide. A mulher, vou elogiar a mulher aqui, já que é o dia das mulheres também, minha esposa, diga amém. A mulher mais generosa, diga amém, mulher. A mulher mais santa, diga amém, mulher. Onde é que estão as mulheres aqui da base? E a mulher também tem mais fé e coragem. Cadê o amém? Então, eis que eu estou no Mi. Já contei essa história, tá? Mais novos. Eis que eu estou no Mi, num culto, eu e minha pastora Cleide, do avivamento, lado a lado. E aí ela tinha uma bolsa, aquelas coisas de dinheiro, que era de marca, né? Que a Patrícia que tinha dado para ela. Aí ela pegou, abriu a bolsa e eu aqui do lado dela, olhando aqui, não enxergava, né? Faz muito tempo isso, hein? Aí ela pegava, começou a tirar os documentos. Eu digo, pô, todo mundo abre a bolsa, tira um dinheiro e dá de oferta. Ela está tirando os documentos. Tirou os documentos tudinho e entregou a bolsa com tudo. Você está entendendo, né? Aquelas coisas de que mulher anda, aquelas bolsas. E aí, olhei aquilo, achei estranho e foi embora. Era da Tele, a marca dessa bolsa aí de guardar documentos e dinheiro. E aí, a gente estava querendo ir para Israel. E eu estava juntando dólar. Aí passou um tempo, eu disse, Cleide, conta lá o meu dólar, eu quero saber quanto que eu tenho de dólar. Ela me enrolou e não contou, né? E passou um tempo, eu esqueci. Conversa vai, conversa. Passou outro tempo, de Cleide, vai lá, vê meu dólar, eu quero saber quanto que eu tenho de dólar, Cleide. Aí ela disse, Roberto, confessar aqui meu pecado. Lembra naquele dia? Eu digo, sim, eu dei os teus dólares tudinho. Digo, miséria, eu fiquei até zangado, tá? Digo, misericórdia, doou meus dólares tudinho. Eu não sei nem quanto que eu tinha, mas ainda tinha pouco, eram uns 400, máximo $500 que eu tinha. Estava juntando, né? E aí eu fiquei tão zangado que eu nem juntei mais, a gente não foi para Israel. Mas no outro ano, diga no outro ano. No outro ano deu tudo certo. E eu fui para Israel. Ela mais uma vez mostrou a fé dela. Nós tínhamos 2 carros. Ela vendeu um carro. E o cara pagou mais de 10 mil à vista no carro que a gente tinha. No monte. O cara pagou. Eu tinha uma causa na justiça, eu ganhei. E eu paguei 2 passagens para Israel pelo Egito. À vista. Ainda levei mais de $1.000 para Israel. E aí, quando nós voltamos, ela vendeu o que para a gente ir? O carro dela, né? Que só tinha 2 carros. Eu vou vender o meu. Digo, tu tem coragem? Tenho.
ficar a pé. No outro ano, Deus abençoou e nós compramos. Nós tínhamos 2 carros usados, tá? No outro ano, Deus abençoou e nós compramos 2 carros zeros. Porque quando você tem fé e quando você vai em Israel, tem muito empresário que vai todo ano, porque tem uma promessa. A promessa é assim, Zacarias 14. Todas as nações subirão de ano em ano para adorar o rei na festa do tabernáculo. Então virá sobre eles a chuva. Chuva é bênção. E aí nós fomos muitos abençoados. Depois ela foi mais uma vez, mas já chega por hoje, né? Já falei minhas ofertas de sacrifício. Uma foi dela, tá? Ela doou ao mesmo tempo os dólares e o carro. Vai ficando em pé, vamos orar pela palavra. Senhor, obrigado pela tua palavra, meu Deus. Que exemplos nós temos na Bíblia, meu Deus. Nos ajuda tão somente a termos fé, meu Deus. Porque a tua palavra diz, em Hebreus 11:6, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todos aqueles que o buscam, creia que ele exista e que é presenteador daqueles que o buscam. Meu Deus, nos ajuda hoje a pegar o exemplo de Maria, meu Deus. Talvez ela estivesse guardando aquele dinheiro, aquele nardo, para um evento especial, que talvez fosse para o seu casamento ou algo parecido, mas quando ela está na presença de Jesus, meu Deus, ela disse: é agora que eu vou fazer a diferença. E ela vai lá e faz aquela oferta de sacrifício, quebra o vaso de alabastro, derrama o nardo de 300 denários, que corresponde hoje aqui aproximadamente a 18 mil reais de oferta. E derramou, e aquele perfume contagiou todo o ambiente. Atenção, você levita, quando você estiver adorando, a sua adoração tem que subir como um perfume agradável a Deus, porque você é o bom perfume de Cristo, que exala esse aroma agradável até Deus. A sua adoração tem que ter esse cheiro agradável, e ela contagiou todo aquele ambiente, e muito mais do que isso, foi histórico, e Jesus mesmo disse: olha, ela fez em memória dela. E hoje, Senhor, aqui na base 14, no dia profético, 18 de maio de 2025, nós estamos lembrando dos feitos de Maria, o exemplo de fé, o exemplo de sacrifício, o exemplo de desprendimento, o exemplo para nós sermos seguidos. Nos ajuda a aprender com Maria. Fica conosco nesta noite de festa, que possamos celebrar na tua presença, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. E você diz amém e aplaude o Senhor bem forte. Aleluia, glória a Deus.